Caras e caros amadorenses, celebramos hoje o dia 25 de abril de 1974. Como sabem, a Amadora é o primeiro município de Abril. Abril, que foi o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo, nas palavras de Sofia. O nosso tempo de hoje é um tempo de emergência. Vivemos em estado de emergência. A Assembleia Municipal da Amadora tem celebrado nos últimos 40 anos, através de uma sessão solene, o dia 25 de abril, aqui nos Recreios da Amadora. Porém, hoje, neste tempo de emergência, tivemos de utilizar as plataformas sociais para realizar a nossa sessão solene. É assim que irá ocorrer este ano. Por isso, darei a palavra aos representantes de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal. E, no fim, convidarei a Senhora Presidente da Câmara a dirigir-se a todos vós para uma intervenção também nesta sessão solene. No final, usarei da palavra e encerrarei a sessão. Vai começar a sessão solene da Assembleia Municipal da Amadora. Caros amadorenses, estamos mais uma vez a comemorar o 25 de Abril, data marcante da história portuguesa e da liberdade de expressão em particular. No momento atual, em que nos encontramos sob fogo desse inimigo invisível que atinge toda a sociedade, não olhando a credos, etnias, classe social ou cor política, é importante que os amadorenses se concentrem no respeito de todas as precauções necessárias para um confinamento da pandemia que nos atinge a todos de forma direta ou indireta. Não é tempo de utilizar as dificuldades de todos para fazer combate político, é tempo de união, de sentido de responsabilidade, de remar para o mesmo lado, pondo de lado diferenças que são menores em comparação com os problemas de hoje e com os desafios de amanhã. Falar de Abril é falar do respeito pelos outros, falar do direito à opinião, mesmo que divergente ou contrária à opinião maioritária, é falar de uma semente que todos os anos é regada e da qual brota a liberdade que festejamos hoje, mas que não pode ser dada por adquirida, sob pena de ser manipulada ou apropriada por alguns em prejuízo de todos. Abril é por isso mesmo marco maior dos últimos 46 anos da nossa história, que depende de todos nós para o perpetuar de valores intrínsecos da democracia. Como ator político deste Conselho, compete-me deixar uma mensagem de esperança para todos, certo que melhores dias virão e que o pior já passou. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhores Deputados, Senhores Vereadores e caríssimo público. Hoje evocamos o 25 de Abril de 1974 num contexto inédito e que esperemos que não se venha a repetir. No entanto, a sessão de hoje demonstra que, apesar de termos alguns direitos restringidos, continuamos a viver e a usufruir da democracia e da liberdade de expressão que Abril nos deu. Continuamos a fazer funcionar os órgãos do poder local, que têm dado respostas de proximidade no combate ao Covid-19 e aos seus impactos. O 25 de Abril de 1974 deu-nos uma democracia pluralista, a paz, a liberdade de expressão, um Estado social com acesso à educação, a igualdade de género, o direito ao trabalho, à cultura e à habitação. Também nos deu um poder local democrático e autónomo do poder central, que substituiu as anteriores estruturas autoritárias, em que a simples ideia de oposição era proibida. Todas estas conquistas só foram possíveis graças à participação cívica dos portugueses e à capacidade de gerar consensos entre forças políticas diferentes. Hoje e nos próximos meses, o combate pela saúde pública coloca-nos à prova, tal como em 1974. Neste contexto de pandemia, vivemos na incerteza do que virá a seguir. Milhares de pessoas colocadas em layoff, milhares de micros, pequenas e médias empresas obrigadas a encerrar e milhares de profissionais do setor da cultura sem qualquer apoio. No horizonte poderemos ter uma das maiores recessões da nossa democracia e uma grave crise social. Neste momento, tal como em 1974, somos convocados a colocar de lado as nossas diferenças e a ser capazes de construir pontes que possibilitem as mudanças sociais, económicas e ambientais necessárias para o país e para o município. A primeira das grandes prioridades passa por garantir que no plano social ninguém é esquecido. Cabe ao município atuar ou exigir a atuação do poder central. É preciso que fique claro para todas as forças políticas que a solução para o pós-Covid-19 não pode ser a da austeridade. É tempo de repensar os modelos económicos e do desenvolvimento social. No contexto desta crise tanto mudou a nossa vida, não podemos deixar de expressar a nossa preocupação que as questões ambientais fiquem para segundo plano. O caminho não pode ser esse. As doenças provenientes de contágios zoológicos estão a aumentar devido à perda de habitats e da biodiversidade e da forma como olhamos o ambiente. O mundo enfrenta novos desafios e não podemos enfrentar os novos desafios com as políticas de sempre. Caros amigos,
Permitam-me que desta vez me dirija a vós com este informalismo e a partir de casa. Este é um 25 de Abril diferente daqueles que temos vindo a celebrar. Na Amadora, decidimos comemorá-lo em casa hoje, para recuperarmos a nossa liberdade amanhã. Em tempo de privação e confinamento, continuamos, como sempre, a celebrar a liberdade que Abril nos trouxe, mas fazemos-lo desta vez sem a habitual sessão solene onde nos reunimos. Eu quero começar exatamente por aqui. Em nome do CDS, saúdo esta decisão sensata e muito responsável do município da Amadora. Quando se pede ao povo do nosso país, quando se pede ao povo do mundo inteiro o sacrifício de permanecer em casa, de não se despedir de um familiar que morre, de adiar o seu próprio casamento ou de não celebrar a Páscoa, é do mais elementar bom senso que a classe política não abra exceções à la carte para si própria. Seja para celebrar Abril no Parlamento, seja para celebrar Maio na rua. Falei há pouco com uma amiga, que é auxiliar de ação médica do Hospital Fernando da Fonseca, e dizia-me ela que alguns dos seus colegas, que estão na linha da frente a enfrentar o vírus, a salvar as nossas vidas, vão a pé à noite para o hospital, caminhando pela beira da estrada para travar a nossa guerra, porque não têm transporte próprio e porque a empresa de transportes públicos reduziu os horários e suprime sistematicamente carreiras. A nós só nos pedem que fiquemos em casa. Tínhamos respeito. Pela minha parte, celebro Abril aqui convosco, nesta evocação não presencial da data fundadora do nosso regime democrático. E celebrarei Abril falando aos meus filhos da importância da liberdade que conquistamos e que há tantos meninos do mundo que ainda não conquistaram, em Cuba, na Coreia do Norte ou na Venezuela. Tenhamos esperança. Nós vamos em breve vencer a pandemia. Este é, por isso, o tempo de nos focarmos em tratar as feridas que vão ficar deste combate. Ao poder local, à Câmara Municipal da Amadora, o CDS pede que olhe pelas famílias que perderam os seus empregos ou que viram os seus salários reduzidos. Não lhes podemos falhar. Que ajude as IPSS, os clubes e as instituições culturais a sobreviverem a esta tempestade, porque a cidade vai precisar deles mais do que nunca. E que dê uma mão ao comércio local, que tome em mãos a empreitada de fazer renascer esta cidade. De uma coisa estou certo, vamos todos, sem exceção, sair destes tempos sombrios a dar mais valor àquilo que hoje aqui celebramos. A liberdade. Viva a Amadora, viva Portugal. Caros e caras amadorenses, este ano recordamos o 46º aniversário da Revolução do 25 de Abril, num país que teve de se encerrar em si mesmo para defender o futuro. A alegria com que costumamos celebrar esta data é hoje substituída pela coragem de não desistirmos, de olharmos para o presente com a determinação de fazer mais e melhor uns pelos outros. Neste momento é muita angústia e o receio que as pessoas vivem com a preocupação pelo bem-estar da sua família e a tristeza de quem perdeu alguém. Para todas estas pessoas, a nossa solidariedade num abraço distante, mas com a proximidade de quem vos deseja muita força. Avizinham-se tempos preocupantes e devemos preparar para eles com a mesma determinação com que celebramos as vitórias de Abril. A situação laboral de muitas pessoas demonstra a elevada precariedade que existe em Portugal. Milhares tentam ultrapassar esta pandemia, preparando-se para a crise laboral que lhes bate à porta. São muitas pessoas em layoff, despedidas e mesmo quem trabalha está muitas vezes sujeito às contingências do momento, vendo os seus direitos laborais a serem reduzidos ou mesmo retirados. Na Amadora, vemos já esta crescente preocupação, a que se junta à crise que atravessa o comércio local e as instituições de apoio social. Estes serviços, tão importantes no combate à pandemia e na vida da cidade, estão a funcionar muito pela determinação de quem lá trabalha e, em muitos casos, sem sequer conseguir manter o tão necessário equilíbrio financeiro. A Amadora não pode ficar indiferente a este esforço e terá que demonstrar a sua solidariedade no futuro, apoiando quem tanto nos dá agora. Uma palavra de enorme apreço para o nosso Serviço Nacional de Saúde, que tantas vezes foi posto em causa e é, hoje, a nossa primeira linha de combate a esta pandemia. Nunca, como no momento que atravessamos, se provou tanto a importância de termos um serviço público de saúde que todos possam recorrer. É nele que depositamos toda a confiança e onde queremos mais investimento. Por fim, um agradecimento muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras municipais e das freguesias pelo enorme e dedicado esforço na manutenção dos seus serviços. Do cantoneiro ao técnico superior, muito obrigado. É importante que não olhemos com leveza para os próximos tempos. Tanto nos cuidados a ter por cada pessoa, como nas lutas de todas as pessoas, será necessária muita determinação, bom senso, respeito e força. Também isto será celebrar Abril. No Bloco de Esquerda, acreditamos que ninguém pode ficar para trás. Como há 46 anos, o povo terá de assumir a responsabilidade na reabilitação da economia e da vida do país. Aproveitemos, pois, a mudança que se exige e que passa por pensar nela em função das pessoas, do ambiente de forma sustentável
recusando tudo o que é feito de forma intensiva e com base na exploração de quem trabalha. Tudo isto é continuar a Abril, por mais democracia, por mais liberdade, por mais justiça. Viva o 25 de Abril, sempre! Boa tarde. Em nome da CDU, quero deixar uma forte saudação a todos os que trabalham e vivem na Amadora. Apesar das circunstâncias difíceis que vivemos, a celebração em todo o país dos 46 anos de revolução que derrubou o fascismo mostra que está viva a memória das mulheres e homens que ousaram enfrentar a opressão. É uma memória que vive sempre que nós lutamos pelos nossos direitos a uma vida digna, de progresso e justiça social. Há quem pense que Abril é passado, mas Abril é futuro. É futuro porque no momento em que enfrentamos a crise provocada pelo novo coronavírus, é ainda mais evidente o papel insubstituível dos trabalhadores nas nossas vidas. São eles que nos cuidam nos hospitais, que nos abastecem os supermercados, que limpam as nossas casas e que mantêm os transportes a funcionar. É futuro porque a Revolução semeou um Serviço Nacional de Saúde que deve ser valorizado, assim como quem nele trabalha. É futuro também porque os trabalhadores devem ter direito a salários dignos, habitação acessível, transportes de qualidade e tempo para gozar com as suas famílias. Quando muitos trabalhadores estão a ser despedidos neste momento ou postos em layoff, afirmamos que é inconcebível que haja grandes empresas dispostas a distribuir dividendos entre os seus acionistas. Os trabalhadores são maltratados há anos pelos diferentes governos e pelas administrações das suas empresas e merecem bem mais que o nosso aplauso. Merecem também que nos juntemos a eles quando exigem mais direitos e melhores condições de vida. Se do lado de quem nos governa há um apelo constante para remarmos juntos, o facto é que nunca quiseram que remássemos juntos. Não podemos permitir que nos façam voltar a remar sozinhos, como no tempo da Troika, puxando com a força dos nossos braços toda a economia e permitindo, uma vez mais, que grandes empresas e bancos não exerçam qualquer esforço. É por isso que a CDU celebra na Amadora, primeira cidade de Abril, a revolução que conquistou direitos sociais, políticos, económicos e culturais. Também na Amadora dizemos 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Caros amadorenses, uma primeira palavra em nome do PSD de agradecimento e reconhecimento pela dedicação aos funcionários municipais, aos agentes da PSP e da Polícia Municipal, aos bombeiros da Amadora e à Cruz Vermelha da Amadora, aos médicos, enfermeiros, auxiliares administrativos do Hospital Fernando da Fonseca e dos Centros de Saúde da Amadora, aos profissionais dos lares e das EPSS, aos professores da Amadora, aos empresários da Amadora. Falar do 25 de Abril é falar da liberdade, e falar de liberdade é falar de responsabilidade. Neste sentido, o PSD Amadora apresentou há um mês 15 medidas que considerávamos fundamentais para o município dar resposta às necessidades dos amadorenses. Realço a criação de um hospital de retaguarda na Amadora, a implementação de um centro de diagnóstico móvel de rastreio do Covid-19, a criação de um fundo para a aquisição de equipamentos de proteção individual, testes e ventiladores, a redução significativa do valor da fatura da água para todos os amadorenses. É com agrado que o Partido Social Democrata da Amadora verifica que algumas destas medidas já foram aplicadas, mas é preciso fazer mais e melhores. A cada um de nós amadorenses é pedido que fique em casa. Ficar em casa não nos rouba a liberdade conquistada em 1974, mas sim defende a liberdade dos outros. Em democracia, a minha liberdade termina onde termina a sua liberdade. Cada um de nós tem de fazer a sua parte. Por isso, o PSD Amadora, neste Dia da Liberdade, pede a cada um de vós que seja livre e que continue a ficar em casa. É defendendo a saúde dos nossos familiares, vizinhos, amigos e demais concidadãos que defendemos a liberdade conquistada em Abril. É evitando a propagação do vírus que defendemos a nossa liberdade. É um desafio difícil, mas o PSD sabe que os amadorenses são capazes. O 25 de Abril é de todos e para todos. Por isso, deve ser comemorado por todos. Talvez um dia, aqueles que tentaram se apoderar do 25 de Abril entendam que a liberdade é património dos portugueses, do Portugal dos milagres e com mais de 900 anos de história.
Viva a Amadora! Viva o 25 de Abril! Comemoramos hoje o 25 de Abril de 1974, aquele que foi o primeiro dia da nossa democracia, consolidado com eleições livres no ano seguinte e cimentado com a Constituição da República Portuguesa e as primeiras eleições para a Assembleia da República em 1976. Como nos diz o cientista e escritor francês Dominique Moissy, não se pode reagir à complexidade trágica do mundo com generalizações simplificadas e respostas simplistas. Desde 1976, que não era decretado o estado de emergência, um estado de exceção que suspende direitos, liberdades e garantias, originando emoções que introduzem irracionalidade adicional num mundo que já por si configura um estado natural de desordem. Uma nova crise, agora na saúde pública, assim o exigiu. Vivemos numa democracia assente num Estado de Direito que soubemos conquistar e preservar. É nos momentos mais difíceis que teremos de reencontrar a nossa identidade e, com novo fulgor, enfrentar a adversidade. Pois se o medo é necessário para a sobrevivência, é na esperança que reside o verdadeiro motor da vida. Hoje será melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. São tempos de particular reflexão, individual e coletiva. Como as nações e as pessoas abordam os desafios que enfrentam e como deverão ser as relações com os outros. Enquanto sociedade, o que esperamos para a nossa cidade, para o nosso país, como destino coletivo, como nação integrante no espaço europeu e como peça num mundo cada vez mais interconectado. É tempo de pensarmos como nos adaptamos às novas realidades, sem esquecer o Estado social e os direitos que tanto nos custaram a adquirir. É nos momentos excepcionais que mais se impõe uma participação cívica efetiva e alargada. Perante uma sociedade alarmada, receosa do presente e com medo do futuro, revisitar Abril é reforçar a nossa identidade, é recordar uma data que nos marca e nos une em torno de uma causa comum. É mais que a celebração de um dia, é a evocação de décadas de luta antifascista pela liberdade. É a celebração de um povo que soube impor aos ditames da repressão. Enquanto jovem, vejo a nossa capacidade de adaptação no ensino, através de novos moldes, seja através da telescola ou a alteração dos métodos de avaliação na faculdade. Enquanto trabalhadora, verifico um grande salto tecnológico no que diz respeito ao teletrabalho, às novas formas de comunicação e de resiliência das empresas. Num cenário de mudança e de futuro incerto, o direito à educação e à igualdade de oportunidades, assim como o direito dos trabalhadores, não podem ser alienados, mas antes reforçados e adaptados às novas realidades. Vamos cumprir Abril. Em Abril aprendemos a liberdade. Comemorar Abril é exercitar a memória. Cultivar Abril é honrar a nossa história. Em Abril, sou mais que eu. A democracia não está suspensa. 25 de Abril, sempre. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, Dr. António Ramos Preto, permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os autarcas da nossa cidade, representantes das entidades civis, militares e religiosas da cidade da Amadora, caras e caros amadorenses. Assinalamos hoje o 46º aniversário da Revolução de Abril, num momento particularmente difícil e desafiante para a Amadora, para Portugal e para o mundo. As minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento e reconhecimento para todas as mulheres e homens que nas últimas 9 semanas estão na linha da frente no combate contra esta pandemia. Aos profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros, Cruz Vermelha, instituições da cidade, proteção civil, voluntários, trabalhadores da Câmara Municipal e juntas de freguesia, tantas mulheres e homens, rostos anónimos que dão o melhor de si na defesa de todos nós. Um profundo e sincero obrigada. A Amadora é um município de Abril que cresceu no respeito pelos valores da liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda que de forma diferente, fruto dos tempos que vivemos, não poderíamos deixar de assinalar esta data, porque festejar Abril é também olhar para o futuro com otimismo e esperança. Este ano festejamos a liberdade com recato, em casa, sem manifestações públicas, para nos defendermos, proteger a nossa família e a nossa comunidade. Hoje, existe união e combate forte ao nosso inimigo comum e invisível. E em democracia, que também hoje festejamos, é necessário que todos trabalhemos em comum para ultrapassar o desafio mais exigente que conhecemos desde a Revolução dos Escravos. A missão que temos pela frente é enorme. Pode parecer intransponível, mas com abnegação, coragem, solidariedade e unidos, ultrapassaremos as dificuldades como sempre conseguimos ao longo da história de um povo resiliente com mais de 900 anos. O que se exige a cada um de nós é o reconhecimento de que temos deveres com o outro e com os outros. Continuaremos empenhados, mobilizando as energias e recursos necessários para enfrentar este novo desafio e para continuar a construir uma cidade justa e coesa. Para que seja possível voltarmos a estar juntos,
no respeito pelas nossas diferenças, mas na forma afetuosa que nos caracteriza enquanto cidade. Vamos festejar Abril ficando em casa. Viva o 25 de Abril, viva a Amadora, viva Portugal. Senhora Presidente da Câmara Municipal da Amadora, senhores membros da Assembleia Municipal, caras e caros amadorenses, neste dia 25 de Abril estamos a viver tempos difíceis, tempos em que a humanidade se confronta com uma crise global que também atinge a nossa cidade. As decisões que cada um de nós tem de assumir vão mudar muito do nosso modo de vida no futuro. Os riscos de propagação do coronavírus na nossa Amadora são ainda muito elevados. Somos mais de 180 mil pessoas a viver num território com menos de 24 km². Esta tão elevada densidade populacional obriga a que todos respeitemos as orientações da Direção-Geral de Saúde para que não nos infectemos mutuamente. Hoje celebramos a liberdade que veio com o 25 de Abril, mas celebramos também a responsabilidade, que é outra face da liberdade. Sabemos que tão cedo não haverá vacina para o vírus, por isso teremos de respeitar o distanciamento social e as regras de higiene que todos conhecemos. Essa é a única garantia de que não seremos infectados. Confiemos uns nos outros e sejamos solidários. Peço-vos que cuidem bem de vós, cuidem dos vossos familiares e cuidem dos vossos vizinhos, maiormente os mais frágeis, os mais carenciados e os mais idosos. Os amadorenses sempre foram gente responsável e solidária. Continuemos nesse caminho, seguindo as orientações da nossa Proteção Civil, respeitando as nossas forças de segurança, confiando nos nossos técnicos, nos técnicos dos nossos centros de saúde e dos nossos hospitais. O fim do vírus não ocorrerá quando acabar o estado de emergência em que estamos agora a viver. Só terminará no dia em que possamos ter acesso a uma vacina. Até esse dia, os efeitos do vírus na nossa vida dependem do comportamento de cada um dos amadorenses. Quanto mais cada um de nós for responsável e se proteger, mais probabilidades teremos de continuar com a nossa vida. Nunca esqueçam que se subestimarem este vírus e não fizerem o que cada um tem de fazer para o evitar, ele acabará por nos encontrar, ele acabará por vir ter connosco. Por isso, caros concidadãos, para bem de cada um de vós e para bem de toda a comunidade da Amadora, este é um ano de máxima responsabilidade individual e de muita confiança de que, se cumprirmos com o nosso dever, havemos de continuar com as nossas vidas em liberdade. Há que ter coragem e esperança no nosso futuro. Viva o 25 de Abril, viva a Amadora, viva Portugal. Um forte abraço e boa saúde. Desde 1914, espaço de encontro e encanto da cidade. Com artistas e pensadores. Polo produtor e difusor das artes do espetáculo. Nos recreios da Amadora, estrearam produções do Quórum Balé, Teatro Aloés e também os primeiros passos da Orquestra Geração. Por aqui se cantou o fado, tocou o jazz e se homenageia José Afonso nas vozes de Teresa Salgueiro, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Hélder Motinho, Rita Guerra, Paulo de Carvalho, Vitorino, Fernando Tordo, António Cheinho, UHF, Ricardo Ribeiro, Diolinda ou Carlos Bica. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos aos Recreios da Amadora.
história. Eu acho que a primeira palavra que me vem assim à cabeça é história, porque estamos a falar de uma zona que já teve um papel também na área desportiva muito significativo, já há muitos anos atrás, e eu acho que os recreios simbolizam a história, simbolizam um património da cidade, enquanto muitas vezes as pessoas dizem que a cidade não tem história e não tem património, não é verdade. A Amadora tem história, tem património, e os recreios são a prova disso. Eu sempre gostei muito da Amadora, sempre tive muito orgulho em ser da Amadora, eu sou da Amadora. Eu fui crescendo, acompanhando também aquilo que foram sendo ao longo dos 40 anos, também os desenvolvimentos da cidade da Amadora, e como já disse, felizmente foram muitos. A cidade hoje não tem nada a ver com o que era em 1974, ainda bem. Isso foi possível irmos melhorando, irmos construindo respostas, irmos construindo um caminho. Foi porque a cidade no seu todo o soube construir. Não foi a Câmara, não foram as juntas, não foram as autarquias, não foram os políticos, não foi uma comunidade. Muitas vezes uma grande vantagem face a outros municípios é sermos um território muito pequenino em área, densamente povoado, o mais densamente povoado do país, mas muito pequenino, onde é tudo já ali e onde nos cruzamos todos quase diariamente. E que em momentos mais difíceis, em momentos de dificuldade, também são postas à prova e respondem de uma forma muito positiva. E eu acho que isso é muito tranquilizador. Obviamente que é preciso ainda fazer muito mais. Olharmos para aquilo que são os ideais do 25 de Abril e aquilo tudo que o 25 de Abril nos trouxe e por tudo aquilo que o país teve que passar para conseguir conquistar a liberdade e fê-lo com resiliência, com determinação, com força, com confiança, em momentos, se calhar, mais complexos e mais difíceis do que aqueles que vivemos até neste momento. São todos momentos difíceis, com enquadramentos diferentes, mas uma mensagem, essencialmente, eu acho que tem que ser de confiança. Há uma fotografia minha que vê-se um polícia, um guarda da PSP, a fazer continência a Salgueiro Maia. E aí foi quando eu o conheci, quando ele entrou em diálogo comigo e, de certa forma, me deu um raspanete dizendo: pá, você não pode andar escondido a fotografar, porque nós não sabemos quem você é, você ainda leva um tiro. E depois disse: porque aqui uma coisa, isto é não sei se já percebeu, isto vai haver uma revolução, vai haver um golpe de Estado e nós vamos deitar abaixo o regime. Se por acaso você for a favor, é ali aqueles do outro lado. Se for contra, somos nós. E eu disse: pronto, este é o homem que me convém. E segui o homem, segui. Até chegar ao Carmo, nós estávamos com muito medo, porque era a cavalaria, não se sabia o que era aquilo, o que é que vinha ali, e tanto podia ser uma coisa boa como podia não ser. Então, eu estava muito cauteloso. Há um momento no Carmo em que o Salgueiro Maia faz uma declaração em que diz que às 3 da tarde, ainda não estava nada resolvido, e ele diz: temos as Forças Armadas connosco, temos a Força Aérea, temos a Marinha. E há um alferes que estava ao lado dele, que era o Carlos Beato, e que diz assim: e temos o povo. E o Salgueiro Maia disse: pois, temos o povo, e o povo está connosco, e nós. E aí, para mim, pelo menos para mim, é o momento em que um golpe de Estado se transforma numa revolução. E aí começa, de facto, a revolução, que é a adesão popular a tudo o que estava a acontecer. É o dia da liberdade, é o dia, para mim, é o dia mais feliz da minha vida, é o dia em que tudo é possível. Eu acabei de vir agora de fazer uma reportagem também sobre o Covid, aqui na Amadora. Isto, quando estava a fotografar, estava exatamente a pensar isso. É que este é outra vez o tempo em que tudo é possível. Eu acho que nós podemos, a partir daqui, reinventar o nosso tempo. Escolhi uma fotografia de uma menina que eu fotografei na Amadora em 1970. Escolhi a fotografia de Salgueiro Maia, o retrato de Salgueiro Maia, que para mim é o que eu chamo o meu Che Guevara, e escolhi uma fotografia que fiz ontem na Brandoa com uma socorrista da Cruz Vermelha. Procuro duas coisas na minha fotografia: é o humanismo e o simbolismo. Porque aquilo que eu sou, tornei-me aqui. Foi com as influências culturais. E queria dar aqui um grande abraço à Amadora e obrigado.
e por isso mesmo é que eu acho que, apesar de o irmos fazer de uma forma muito diferente, acho que não devemos nunca deixar de assinalar Abril, porque Abril também é isso mesmo, é esta esperança e esta confiança que nós não devemos perder. Uma canção acordou uma planície, cravou mil ecos em seu derredor, subiu cantando e cantando nos disse: viva a alegria, viva a vida, viva o amor. Lançar a voz ao vento é meu destino, um fado dos sentidos que procuro, fadista da ternura desde menino, um cantador de sonhos do futuro, ao dar a mão à vida do amor, com gestos do meu tempo que é agora, amigo dos amigos do canto, um longo adeus antes de me ir embora. Queridos amigos, é com muito gosto, mas mesmo muito, que estamos a festejar o 25 de Abril nesta vossa cidade da Amadora. Aí por alturas de 1977 eu fiz uma canção que me agradou bastante, que se chama Uma Cantiga de Amor. Não é conhecida pelo título, mas se eu começar a cantar muita gente se vai recordar dela. E é uma cantiga que se chama Uma Cantiga de Amor, porque o amor pode ser cantado de diversas maneiras. Mondadeira que andas no campo, com a sede no peito, que a vida é uma espiga, sem saberes que existe outro sol, que não é aquele que te traz a fadiga. Dia a dia o corpo dobrado, sorriso guardado, os olhos no chão, trabalhando que o trigo está loiro, colhe-se um tesouro que nos dá o pão. Pescador da maré perdida, a rede e a vida que te rouba o mar, são soluços que vêm à praia, no negro da saia que te vai esperar.
navegar. Traz a rede bem cheia de esperança, não vai este barco poder naufragar. Operário, cintura do povo, vestida de ganga, despida de medo. Houve amigos, cantaram comigo, disseram as coisas como hoje ainda digo. Mas se a cantar eu puder ajudar, o canto que faço nunca irá faltar. Na cidade, no campo e no mar, o maio deste abril há de um dia chegar. E então faremos desse maio um abril novo, estaremos como deve estar o povo. Farei outra canção que canta a nossa festa, que nunca a força falte em nossa mão. Nos anos 70 eu tive a oportunidade de trabalhar muito com um dos grandes poetas da nova música portuguesa. E fizemos algumas cantigas também para um dos grandes fadistas da música que se faz em Portugal. O fadista Carlos do Carmo, poeta José Carlos Ari dos Santos. Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas iguais a todos que há no mundo inteiro, mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do Cacilheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, vou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Mas se um dia o Cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água, e o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo, pouco e muita mágoa. No castelo
ponho um cotovelo em Alfama, descanso o olhar e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida em Lisboa, menina e moça amada. Cidade mulher da minha vida, Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da nossa vida. Muita gente está a trabalhar connosco, não se veem, não se podem ver, porque nós temos que estar resguardados uns dos outros, mas há gente aqui a trabalhar. Eu gostava de vos apresentar só o Hélder Godinho, que é o único que se pode ver e que está a tocar piano, para que eu possa cantar. Mas houve mais gente. Quem está a filmar, por exemplo, o Fernando Abrantes, que é quem costuma trabalhar connosco há muitos anos, e que está a mexer nos botões por causa do som, para vocês nos poderem ouvir. Isto é tudo gente que eu gostava de ver aqui, noutras circunstâncias, e é a cantiga que vos vou cantar a seguir. Eu gostava de estar aí. Gostava de estar aí a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado. Pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí nem sonham que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção
canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Noutras circunstâncias seria: gosto muito de vos ver aqui. Queridos amigos, este ano, e espero que seja o único ano que estes festejos, que os festejos do 25 de Abril com música, tenham que ser feitos desta maneira, tão isoladamente uns dos outros, porque a festa tem que ser feita normalmente em conjunto, todos uns com os outros, e é isso que faz sentido. Eu gostava de agradecer bastante à vossa Câmara Municipal, a quem teve a ideia de que nós pudéssemos vir aqui fazer o nosso trabalho numa altura em que poucos de nós estão a trabalhar, e deixar-vos com uma cantiga que faz todo o sentido que eu a cante, porque foi como todo o 25 de Abril começou, foi com esta cantiga. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. No teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. E depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós, o ficarmos sós, e depois no Grândola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. José Afonso.